Pronto, gente, voltamos exatamente do mesmo lugar onde a gente continuou. Para quem acessou primeiro esse vídeo, isso aqui é a continuação, né, da resolução dos exercícios. Então, não vai entender a partir desse momento aqui, que a gente está no finalzinho da questão. Tivemos que interromper por causa do tamanho do vídeo aqui. E agora a gente vai retomar a resolução a partir daqui, tá bom? Então, vejam só, desvio simples, usamos todos os dados, subtraímos deles a média, usamos o valor absoluto. E aí a gente multiplicou pela frequência de cada um dos termos. A soma disso me dá um desvio total, vamos dizer assim. A soma de todos os desvios. O mesmo nós vamos fazer para a variância. Só que na variância a gente aproveita aqui esse desvio simples e eleva ao quadrado. Tá bom? Isso daqui, primeiro nós calculamos o quadrado e depois nós multiplicamos pela frequência. Por vezes, algumas pessoas primeiro multiplicam pela frequência e só depois é que calcula o quadrado. Isso dá um erro tremendo. Veja por quê. Veja só, primeiro calculei os quadrados, já estão aqui em azul. Depois, vamos multiplicar pela frequência, pelo número de vezes que cada um desses produtos aparece, tá bom? 75,4 ao quadrado, vezes 4, que já estava calculado o quadrado, vezes 4 vai dar 301,6. Uma casa decimal não tem problema para a gente. O 13,7 multiplicado por 7, que é o número de frequência, é o número de vezes que o 8 aparece, é 95,9. Então vamos usar o 95,9 aqui. O 0,1 vezes 0,1 vezes 9 vai ficar 0,9. O 10,9 vezes 10 vai dar exatamente 109. E o 68 vezes 9 vezes 3 vai dar 206,7. 206,7. Vou somar primeiro para depois explicar qual a diferença. Eu tanto chamo a atenção aqui que tem que ter cuidado. 0,9 mais 109 mais 206,7. Tá bom? E isso daqui dá um total de 714,1. Esse é o somatório dessas variâncias aqui parciais, vamos dizer assim. O que é comum, que eu tanto chamo a atenção. Às vezes a pessoa entende na hora de calcular a variância, que é 8,7, já multiplica pelo número de vezes que aparece, por 4. Isso dá 34,8. E só depois a pessoa calcula o quadrado. Olha a diferença deste valor para esse. Pois é, sabe por quê? Porque além de estar colocando o número ao quadrado, você também está colocando a frequência dele ao quadrado. E essa não é a nossa intenção. A única coisa que a gente está colocando ao quadrado é a distância que existe daquele ponto à média. Só não estou entendendo uma coisa, porque tem um elemento que dá 301 e o outro só 0,9. Gente, visualmente, 12 é o elemento daqui. Olha a média qual é, 11,7. É quase, está muito perto de 12. A diferença entre um e outro aqui é 0,3. Tá certo? E aí, esse 0,3 é uma diferença muito pouca. A variância também variou muito pouco. Enquanto isso, de 11,7 para 3, olha a diferença como é grande. Quase 9.
Bom, então por isso que fica um valor tão grande. A gente tem tudo agora para calcular desvio simples e variância. Já temos a soma dos desvios simples, a soma das variâncias parciais. O que é que a gente precisa fazer? Dividir pelo número de elementos. E quantos elementos tem essa série? Vamos ver aqui. 33 elementos. Então, vamos trabalhar. Vamos colocar aqui, só colocar no lugarzinho certo. E aqui vamos calcular primeiro o desvio simples. E depois vamos calcular a variância. Qual a diferença de um para o outro? O número que eu estou utilizando aqui. Aqui é a soma dos desvios simples, que é 121,3. Vai estar dividido pelo número de termos, que é 33. E na variância, a gente vai pegar o total dessas variações aqui ao quadrado, vai dividir pelo número de termos. Vamos aqui. 121,3 vezes 33. Opa, perdão. 121,3 dividido por 33. Aqui vai dar 3,6 ou 7. 67 está mais perto de 70. Então, 3,7. Tudo bem. Este aqui é o desvio simples. O valor que a gente estava querendo. Tá bom? Desvio médio simples. Esqueci de botar o médio aqui no meio. Desvio médio simples é esse valor. Agora, quanto é a variância? 714,33. 714,1 dividido por 33 vai dar 21,6 ou 7. Está mais perto de 60. Então, 21,6. 21,6. Gente, olha só que maravilha. Agora, se você tem a variância, é lógico que você já tem o desvio padrão. Porque o desvio padrão é a raiz quadrada dessa belezinha aqui, ó. Então, 21,6. Quando calculamos a raiz quadrada, achamos 4,64. Ou seja, está mais perto de 60. 4,6. É o desvio padrão. E, por fim, o coeficiente de variação, que vai ser coeficiente de variação, que vem a ser o desvio padrão dividido pela média, que a média daqui é 11,7. Opa, 11,7. Então, vamos dividir 4,6 por 11,7. O que é que vai acontecer aqui? Vai dar um número decimal. Eu vou usar até a terceira casa decimal aqui. 393. 31 está mais perto de 3, né? Então, 0,393. Por que eu vou usar até a terceira casa decimal? Porque nós vamos multiplicar isso aqui por 100. E aí, a gente tem por resultado 0. Opa, quando multiplica por 3, por 100, a gente tem 39,3%. E esse é o coeficiente de variação dessa série, que é bem menor do que a da série anterior. Bom, então vamos anotar isso, 39,3
39,3, 4,6 de desvio padrão, 21,6 e 3,7. 21,6 e o desvio médio simples 3,7. Tá bom? Calculamos tudo para essa distribuição de frequência. O que é que acontece se a gente, no lugar de ter uma distribuição de frequência simples, a gente tem uma distribuição de frequência por classe? Gente, nenhuma diferença. A única que a gente precisa estabelecer qual o número que vai representar cada classe antes, na hora que a gente for fazer os cálculos. Então, a gente tem aqui, a gente já fez a eleição dos nossos representantes. Então, essa tabela aqui, essa distribuição de frequência, nós transformamos numa distribuição de frequência mais simples, justamente para facilitar a vida da gente. O que é que a gente vai fazer aqui? Exatamente as mesmas coisas. Vou mudar de novo as canetas aqui de cor. No roxo. Para um tom bem colorido, né? Vamos lá, voltar aqui. Nossa coloração. Primeiro eu preciso pegar os números que estão representantes. Eu não vou olhar mais para o intervalo, mas os números representantes. De 95 até 345. Então, vamos escrevê-los. 95, 145, 195, 245, 295 e 345, porque são 6 classes distintas. Tá bom? Deixa eu só tentar... consegui. Puxar aqui para baixo, para poder escrever aqui, a gente vai sair do desvio padrão para a variância, tá? Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem os valores que estão representando a nossa distribuição de frequência por classes. E a gente tem a média daqui, que é 205,7. Então, eu vou usar aqui 205,7 para subtrair todo mundo. 205,7 de média. Então, 7, fazer isso com todo mundo. Aqui a gente vai ter valores bem mais altos, né? Bem mais altos mesmo. E aqui a gente vai fazer o quê? Calcular o número absoluto de cada um. Porque se tiver um número negativo, vai indicar o sentido, se está superior ou inferior. E a gente não importa. Para a gente só importa essa distância. Então, vamos lá para as contas, né? 205,95 menos 205,7. Opa! 189,3. O alto, né? Já vou botar positivo porque é o valor absoluto e a gente já está calculando como valor absoluto. 145 menos 205,7. 60,7. 60,3. Acho que eu anotei alguma coisa errada aqui. Calma. Vamos refazer aqui. 95 menos 205,7. De fato, eu tinha anotado errado. Aqui dá 110,7. Positivo. Agora, porque é um número absoluto. O 145 menos 205,7
a 60,7. O 195 caindo 205,7, vai encontrar 10,7 negativo. A gente vai ficar positivo. O 245 menos 205,7, 39,3. O 295 menos 205,7 vai dar 89,3. E o 345 menos 205,7 vai dar 139,3. Pronto. Bem, então agora, o que é que acontece? A gente calculou o desvio simples com relação a cada uma dessas classes. Porém, é uma distribuição de frequência. E cada uma aparece um determinado número de vezes. Bom, 8, 28, 54, 32, 12 e 6. Então, 8, 28 vezes 28, 54. Vendo como é importante preservar a ordem, tá tudo organizado. 32, 12, 6. 32. 32, 12, 6. 32, 12 e 6. Gente, olha essas contas como vão ficar. Vou começar já multiplicando por 6 aqui para aproveitar. 8, 3, 5. 8. 9,3 vezes 12. Estou fazendo de baixo para cima. 1071,6. O 39,3 vezes 32. 1257,6. 1257,6. O 10,7 vezes 54, que é 577,8. O 60,7 vezes 28 vai dar 1.699,60. 69,6, né? E o 110,7 multiplicado por 8 vai dar 885,6. Uau! Valores enormes. Vamos somar tudo isso. Vai dar um número bem robusto, viu? 885,6 somado com 1.669,6 mais 577,8 com 1.257,6 com 1.071,6 com 835,8 dá um total de 6.298. 6.298. Isso aqui é vírgula zero, tá? Ele eliminou aqui esses decimais, tá bom? Então deu o número inteiro 1.298. 6.298. Só que isso aqui é para o desvio padrão, tá bom? Lembrando, esse daqui são os desvios simples. Isso aqui é para a gente calcular o desvio médio simples. Só que eu vou aproveitar esta linha aqui, que é a diferença, eu vou utilizar aqui. Para quê? Já vou calcular os quadrados para facilitar a nossa conta lá na variância. Então eu vou usar aqui
110,7 ao quadrado, 60,7 ao quadrado, 10,7 ao quadrado, 39,3 ao quadrado, 89,3 ao quadrado, 139,3 ao quadrado. Primeiro calcule o quadrado, só depois multiplique, tá bom? Aparecendo um robozinho aqui, para você não esquecer. Vamos lá, vamos à obra, né? 110,7 ao quadrado. Pois é. 12.254. 12.254. E aí, só uma casa decimal, então é vírgula 5. Tá bom? Porque 49 está mais perto de 50. Agora, 60,7 ao quadrado. 3.684,5, exatamente. 3.684,5. Agora, 10,7 ao quadrado dá um total de 114,5. Muito bem. 39,3 ao quadrado, 1.544,5. 1.544,5. 89,3 ao quadrado, 7.974,5. Para a gente fechar com chave de ouro, 139 vezes, 3, opa, apertei 2 vezes. 139,3 ao quadrado dá um total de 19.404. 19.404,5. 49 está mais perto de 50 do que de 40. Então, o arredondamento é para cima. E só agora, gente, é que a gente vai multiplicar. Pois é, veja como a conta ficou enorme. Está ficando enorme, né? Então, vezes 8, 28, 54, 32, 12 e 6. Tô até rindo aqui porque eu tô achando engraçado os números como ficaram grandes. Puxar aqui pro lado. Tem que rir para não chorar, né? 12.254 vezes 5,5 vezes 8. 98.036. 3.684,5 vezes 28. 103.166. 114,5 vezes 54. 6.183. 1.544 vezes 5 vezes 32. 49.424. 7.974,5 vezes 12. 95.694. E 19.404,5 vezes 6, 116.427. Certo? Preparados para somar? A gente vai ter que somar esse valor. Vamos lá. 116.000, vou começar de baixo para cima. 116.427 mais 95.694 mais 49.424 mais 6.183 mais 103.166 mais 98.036. 468.930.
468.930. Esse é o total dessas partes de variância. Vou diminuir aqui, porque não tem espaço para. Vou anotar aqui que, enquanto a gente estava usando aquilo ali para os desvios simples, aqui a gente usa para as variâncias individuais ali, né? O que varia 1 a 1, perdão. E agora nós precisamos calcular, né? A grande desvio médio simples, para começar, e a variância. Então, qual é o segredo? Primeiro, colocar o somatório dessas coisas para a gente calcular. No desvio médio, tem 6.298. E na variância, 468.930. Gente, isso aqui a gente tem que dividir pelo número de elementos que tem na série. Quantos elementos tem nessa série? Calculamos já 140 elementos. Então, nós vamos dividir esse valor por 140 e vamos dividir este valor por 140. Quanto vai ficar aproximadamente, né? Vou botar aqui aproximadamente. Puxando a calculadora, 6.298 dividido por 140. Dando uma casa de precisão, vamos ver o seguinte: 98. 98 é um número que está mais perto de 100 do que de 90. Beleza? Então, se eu acrescentar 100, significa que eu estou botando um número a mais. Aqui, isso aqui vai virar 0, tá certo? 0, 0. Isso aqui vai aumentar 1 a mais. Porque o 100, ó, dezena, a centena viria para cá, para onde ele está, o próximo, né? Então vai ficar 45,0 no nosso arredondamento, 45,0. Já a variância, que é de 468.930, quando eu divido por 140, vai dar 3.349,5. 3.349,5. Foi bem comportado, né? Por sinal. Calculamos o desvio médio. Calculamos a variância. Isto significa o quê? Pois é. Tá faltando duas coisinhas agora para a gente calcular. Que são o desvio padrão e o coeficiente de variação. Para calcular o coeficiente de variação, eu preciso do desvio padrão e da média. Então, eu vou primeiro calcular o desvio padrão. O desvio padrão eu preciso de quem? Somente da variância. Calcular a raiz quadrada de 3.349,5. E essa raiz quadrada deste número aqui, 3.349,5, exatamente com uma casa de precisão, né? 87 está mais próximo de 90. Então vai ficar 57,9. 57,9. Esse aqui é o valor do desvio padrão aproximado, lógico. E o coeficiente de variação, a gente vai pegar o valor do desvio padrão, que eu acho que ficou muito bom essa marcação, porque engoliu aqui a vírgula, tá? Então vou pegar, para o coeficiente de variação, vamos pegar o desvio padrão e vamos dividir pela média. Qual é a média que a gente tinha usado? 205,7. Então, nós vamos dividir isso aqui por 205,7. Gente, vamos lá. 57,9 dividido por 205,7 vai ser, vou usar até a terceira casa decimal, 281.
Não vou usar 2 não, porque 14 está mais perto de 1. 0,281. Por que eu vou usar 0,281? Porque eu vou multiplicar por 100. Para quê? Para me dar em porcentagem. Vai dar 28,1% de variação. Perceba que este aqui, com coeficiente de variação 28,1, significa que ele tem o menor, os elementos eles estão mais próximos daquilo que se entende por média, tá bom? Vamos anotar isso aqui lá em cima, que nós precisamos, 28,1, opa, aqui eu vou botar de novo no vermelhinho, ficar no padrão, 28,1. Como saiu feio. Cinquenta e 57,9. Opa, não é por cento? Padrão 57,9. A variância 3.000. Opa, 3.349. 3.349. Tudo bem? E o desvio médio, médio simples, é 45. Tá bom? Tá certo. 45,0. Veja só o que é que acontece. Uma coisa que a gente vai chamar a atenção aqui. Essas duas séries aqui, que elas estão muito próximas uma à outra. Amplitude total, você vê aqui que é uma medida de dispersão absoluta. Isso daqui é a amplitude, a diferença entre o primeiro e o último termo, o menor e o maior termo é bem maior. A média, obviamente, é maior, porque a gente está trabalhando com números maiores, tá bom? O desvio médio simples, aqui é menor, porque eu estou trabalhando com números pequenos. O desvio médio simples aqui é maior, porque são números maiores, tá bom? O que acontece com a variância? Também tem essa pegada aqui de que a variância daqui é muito maior, porque estamos trabalhando com números muito maiores. O desvio padrão, consequentemente, é a mesma coisa. Só que o coeficiente de variação, ele nos chama a atenção para uma coisa. Mesmo tendo números muito maiores, existe uma maior concentração dos dados com relação à média nesta série do que nesta série. Até esqueci de botar a porcentagem aqui, lembrei agora, estou vendo agora. Então 39,3. Certo? E a mesma coisa aqui, ó. Estou trabalhando com números diferentes, mas aqui o coeficiente de variação é 58,5, que é um coeficiente bem alto. Tão alto quanto o da série A, tá bom? Trabalho com números diferentes, que dão médias diferentes, então desvios diferentes, e a coeficiente de variação aqui é muito próxima. Isso significa que, em termos de comportamento de variação dos dados dessa série, em comparação com essa série Y, que está na letra B, eles são muito próximos. Eles são muito menos irregulares, proporcionalmente falando, do que essas duas outras séries aqui. Tá bom? Então, nossa guerra encerrou neste momento. A gente encerra o conteúdo teórico com exercícios e ficamos livres para tirar as dúvidas, tá bom? Resolver as questões dos exercícios. Não tem coisa muito complexa, só que aqui, pela própria natureza do assunto, a gente vê que precisa empreender um pouquinho mais de tempo, de cautela, de carinho sobre essas continhas aqui, tá bom? E a gente então encerra essa primeira parte da disciplina
E vamos partir para a segunda, que é a construção do nosso projeto de pesquisa, que a gente vai utilizar muitas dessas ferramentas que foram vistas até então. Tá bom, minha gente? Um abraço para vocês. Todo esse material aqui eu vou estar disponibilizando para vocês, como já é de praxe, essa figurinha aqui resolvida. E um abraço fortão para vocês e até mais. Tchau, tchau.